Dois, testando. Cumprimento toda a igreja com a paz do Senhor. Vamos ficar de pé, irmãos, vamos fazer uma oração, agradecendo a Deus por mais esta oportunidade que Deus nos concede de poder estar na sua casa, de poder adorar o santo nome do nosso Deus. É muito bom a gente estar na casa do Senhor, né? Sabemos que essa oportunidade é uma oportunidade indelével, né? Uma palavra bonita para usar, porque muitos não têm esse direito, né? Muitos não têm essa oportunidade, muitos não têm essa condição de vir à casa do Senhor. Eu lembro uma vez que em uma viagem missionária a gente foi buscar uma irmã num sítio que dava mais de 15 quilômetros da igreja, né? E quando eu fui buscar a felicidade daquela senhora, do esposo dela, de poder ir cultuar a Deus. E muitos dos irmãos têm essa oportunidade, têm esse privilégio, mas preferem fazer outras coisas, né? E deixar Deus em segundo plano, irmãos. Deus é prioridade em nossas vidas, tá bom? Deus é o nosso foco principal. E a adoração, sem dúvida nenhuma, é um desses objetivos. Vamos estar orando a Deus, em seguida estaremos adorando a Deus com o hino de número 304 da nossa harpa cristã. Oremos. Deus e Pai, te adoramos por esse privilégio, por essa oportunidade tão maravilhosa que o Senhor nos concede de poder estar na tua casa, de poder adorar o teu santo nome. Ó Deus, te peço nessa noite, Senhor, que tu venha abençoar a vida da tua igreja, abençoar cada um dos teus filhos, Senhor, cada departamento, grupo de senhoras, grupo dos jovens, dos adolescentes. Ó Deus, abençoe, Senhor, o departamento da escola bíblica dominical, nossos professores, aqueles que nos ensinam a poderosa palavra de Deus. Abençoe também, Senhor, os nossos obreiros. Derrama da tua graça, Senhor, sobre a vida da tua igreja. Também te peço, Senhor, nessa noite, que tu venha repreender, retirar todo o mal, toda a enfermidade, Senhor. Meu sobrinho Paulo Diógenes, a tia da irmã Miriam Rocha. Ó Pai, eu te peço que tu venha enviar solução, providência, retirando, Senhor, todo o vírus, toda a bactéria, toda a enfermidade, Senhor. Eu te peço, ó Deus, que tu venha estender as mãos sobre a vida dos teus filhos, da sua igreja, retirando todo o mal, no nome santo de Jesus. Amém. Hino de número 304 da nossa harpa cristã, a face adorada. A face adorada. Amém. Louvamos a Deus. Desprezando toda dor, eu vou a cantar ao Calvário pecador, sempre apontar, flechas transpassarão-me, padeci grande dor, mas Jesus, minha luz, fez-me vencedor. A face adorada de Jesus verei, com a grei amada no céu estarei, na mansão dourada, hinos vou cantar a Jesus, minha luz, que me quis salvar.
Quando estou a contemplar a montanha além, onde a luta governar, está Jesus também, que estende a sua mão sobre nós ali. Sei assim que por mim Cristo vela aqui, a face adorada de Jesus verei, com a greia amada no céu estarei, na mansão dourada e nos vou cantar a Jesus, minha luz, que me quis salvar. Sempre as ondas estou sem luz, quase a perecer. Meu piloto é Jesus, pode me valer. O meu barco guia bem pelo bravo mar. Se Jesus me conduz, posso sossegar. Glória a Deus. A face adorada de Jesus verei, com a greia amada no céu estarei, na mansão dourada. Aleluia! E nos vou cantar a Jesus, minha luz, que me quis salvar. Bendito é o nome do Senhor por essa oportunidade tão maravilhosa, né? Da gente prestar essa adoração ao nosso Deus através desse louvor tão maravilhoso. Esse louvor, além de falar de uma adoração, fala também do sustento de Deus. Porque cada um de nós, todas as dificuldades que passamos na vida, uma certeza temos, irmãos. Se estamos aqui, é porque Deus tem nos sustentado, tá? Nos mantido firme e nos dando condição de podermos estar aqui prestando esse culto de adoração em reverência e em agradecimento ao nosso Deus. Irmão Elias, diácono irmão Elias, vai estar fazendo a leitura oficial do culto dessa noite. Em seguida, irmã Thaís também vai estar nos trazendo uma palavra da parte do Senhor. Eu saúdo a todos os irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém? Vamos abrir nossa Bíblia, Romanos, capítulo de número 8, a partir do verso 1. Leitura bastante conhecida, mas que fala, que nos dá esperança daquilo que aqui nesta noite nós viemos adorar e louvar e bendizer o nome santo do Senhor Jesus Cristo. Vale a pena estar aqui nesta noite, aleluia. Vale a pena. A palavra, Romanos, capítulo de número 8, a partir do verso 1, nos diz: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Portanto, o que era impossível à lei
visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Portanto, a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, este tal não é dele. E se Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou Jesus habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito em que vós habita. Amém? Vamos orar nesta noite, aleluia. Quem aqui nessa noite precisa de oração? Eu, a minha casa, oremos. Senhor, meu Deus, meu Pai, amado Senhor e Salvador Jesus Cristo, aqui estamos nesta noite, aleluia, cultuando, louvando e bendizendo o Teu santo nome, porque a Ti, Senhor, toda honra, toda glória, todo louvor. Estamos aqui, Senhor, para levantar nossas mãos ao céu, ó Deus, aleluia, porque sabemos que do céu, Senhor, vem o nosso socorro. Tu és o nosso rochedo, a nossa fortaleza, a nossa segurança, a nossa paz, a nossa alegria, que nos concede, Senhor, o prazer, a alegria de estar na Tua presença em cada dia. Abençoa, Senhor, e receba, Senhor, a nossa adoração, este culto, Senhor, em louvor ao Teu nome, Senhor, para a honra e glória do Teu nome. Ó Espírito Santo, que o Senhor venha operar fortemente nas nossas vidas, Senhor, aleluia, operando Teus milagres, ó Deus. É a nossa esperança que o Senhor tenha todo o controle, ó Deus, aleluia, nas Tuas mãos, Senhor, aleluia, Rei dos reis e Senhor dos senhores, aquele que nunca perdeu o controle deste mundo, de nossas vidas, de nossas casas, de nossas famílias. Aqui estamos, Senhor. Ah, Senhor, é a Ti, meu Deus, é a Ti, meu Pai, Senhor, é o Teu nome, é o Espírito de vida e paz que nos concede alegria de estar na Tua casa para aquele grande e maravilhoso dia da Tua visitação. A graça abundantemente derramada sobre nossas vidas nos fará encontrar com o Senhor naquele dia, aleluia, um dia de paz, de alegria, de salvação, para aqueles que aceitaram a Cristo como o Senhor e Salvador da sua vida, para que viveram debaixo de Tua segurança, debaixo de Tua paz. Nós Te agradecemos, Senhor, por esta oportunidade de estar aqui nesta noite, Te louvando e Te bendizendo, no nome santo de Jesus. Amém, Senhor. Deus abençoe, irmão Elias, irmã Thaís, com a palavra. Irmão Guimarães, pode louvar depois também. Em seguida, irmão Guimarães também vai estar louvando a Deus. Vou passar. Glória a Deus. Eu cumprimento os irmãos na paz do Senhor. Amém.
Me alegrei, como disseram, né? Vamos à casa do Senhor. É com muita alegria, meus irmãos, que nós estamos aqui neste culto. Eu convido os irmãos para abrirem a Bíblia no livro de Salmo, capítulo 30. É um salmo conhecido, mas eu creio que o Senhor vai trazer um ensinamento diferente para nós nessa noite. Amém? Vir na igreja é sempre bom, né? Mas saber que os cultos estão sendo liberados, isso é, meus irmãos, maravilhoso. Amém? E o céu está em festa em nome de Jesus. Nós não podemos parar de adorar. Amém? Em todos os momentos vamos adorar aquele que vive para sempre. E o Salmo número 30 está escrito o seguinte: Eu te exaltarei, ó Senhor, porque tu me elevastes e não fizeste com que os meus inimigos se regozijassem sobre mim. Esse versículo 1, o salmista Davi, ele exalta o nome do Senhor, o cuidado que Deus tem, que dá livramento para a vida dele contra os inimigos. Eu não sei quais inimigos têm assombrado a tua vida, se levantado contra você, mas a Bíblia diz que o Senhor é Deus de livramento. A palavra do Senhor é viva e eficaz, e Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O salmista exalta o nome do Senhor. Obrigado, Senhor. Eu exalto o teu nome por o Senhor ter me livrado dos meus inimigos. E meu irmão, você pode declarar nesta noite que o Senhor também tem livrado você de acidentes, tem livrado você de coisas que você nem imagina. Porque o Senhor é um Deus zeloso, é um Deus amoroso. Amém? E no versículo 2 está escrito o seguinte: Ó Senhor meu Deus, eu clamei a ti e tu me curastes. Meus irmãos, quantos aqui tiveram alguma enfermidade ou passaram por alguma dificuldade de doença, né? E o Senhor operou. Incontáveis as vezes, né, meus irmãos? Uma dor de cabeça, um resultado de um exame e tantas outras coisas. E o Senhor é fiel para curar. Eu não sei quem está assistindo, vai assistir depois. Essa enfermidade não é para a morte, mas é para a glória de Deus. Amém? E Ele vive e Ele opera, em nome de Jesus. E depois está escrito o seguinte: Ó Senhor, Tu levantaste a minha alma do túmulo. Tu me mantiveste vivo para que eu não descesse a cova. Deus dá livramento de morte, né, meus irmãos? Aquele momento que você acha que é o fim, né? Que tudo está acabado. O Senhor se levanta e o Senhor exalta, Ele abençoa, né? Parece ser um ponto final, mas é uma vírgula. Ele é tão poderoso, né, meus irmãos, que Ele nos surpreende sempre, né? Falando de levar ao túmulo, né? Não só num caso de uma enfermidade, até mesmo na nossa vida. Quantos aqui vieram, né, de uma vida pecaminosa, uma vida sem Deus, e estava assim na beira da morte, né? Onde muitos, até os seus familiares, falaram talvez, aquela pessoa não tem mais jeito com ela. Mas Jesus colocou uma vírgula e acrescentou vitória após vitória. E as pessoas nem te reconhecem mais. Quem é aquela pessoa? Mas o Senhor colocou uma nova história, amém? E Ele é fiel para escrever novas histórias. Aproveitando para aumentar a fé dos irmãos. Isso já aconteceu já faz 10 anos atrás, mas até hoje ela continua sendo um milagre, continua sendo um testemunho. O meu tio, ele sofreu um acidente de moto, que ele perdeu a parte da bacia, e ele tinha casado há pouco tempo. Nós ali buscando ao Senhor um milagre. O médico disse que ele ia ficar deficiente. Ele trabalha na roça. E como que ele ia, né, viver daquela forma, acamado? Um rapaz de 28 anos, com toda a saúde, tinha planos, projetos. E o médico falou que não tinha o que ser feito naquela situação, que ele ia ficar deficiente, ele tinha que acostumar com aquela situação na vida dele. Nós clamando ao Senhor, né? Aquilo que poderia ser uma depressão, além
da deficiência física, poderia gerar uma depressão. O Senhor deu cura, meus irmãos. Quando ele voltou ao médico após 3 meses, o que era para ser o processo de passar por uma muleta, né? Ele voltou ao médico, o médico, e em Belo Horizonte, ele repetiu o exame 2 vezes. Falou assim: eu vou ter que repetir de novo o seu exame, porque eu acho que está trocado. Aí ele repetiu pela 2ª vez e falou: não, esse exame é seu mesmo. Você pode levantar dessa cadeira, você não precisa ficar numa cadeira de roda, porque eu não sei o que aconteceu, mas o seu osso cresceu. Então, meus irmãos, ele existe, ele vive. Não há nada impossível para aquele que crê. E o salmista Davi estava tudo acabado, estava por um fim. Os inimigos acharam que haviam derrotado Davi, mas o Senhor deu livramento, porque Deus tinha um propósito na vida de Davi. E o versículo 4, né? Cantai ao Senhor, ó vós, seus santos, e dai graça, lembrança de sua santidade. Exalte ao nome do Senhor. Continua exaltando o nome dele, continua glorificando ao nome do Senhor, agradecendo ao Senhor. E nós somos gratos, meus irmãos. Passaram-se 10 anos, ele joga bola, ele trabalha na roça, ele não tem deficiência nenhuma. Mas nós sabemos que quem operou foi o Senhor. Então, todos os dias seja grato, meus irmãos, pelo alimento sobre a mesa, por tudo aquilo que o Senhor tem feito na nossa vida. Ele fica feliz com isso. E ser grato a Deus, isso faz bem, até para o seu intelecto, o seu psicológico. Aí depois está escrito o seguinte: porque a sua raiva não dura mais que um momento, em seu favor está a vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem de manhã. Meus irmãos, aqui, meus irmãos, são fases, né? A noite, dia. A gente tem situações na nossa vida, né? A Bíblia fala que no mundo tereis aflições, mas pode ter certeza que socorro e livramento de outra parte virá. Deus é com você. Deus é nessa luta que você está passando. Essa peleja não é sua, mas é do Senhor. Pode ter certeza que o Senhor vai mandar livramento. Pode ter certeza que a alegria vai vir. Só começa a agradecer, porque os teus olhos vão contemplar aquilo que o Senhor preparou. E é coisas que você nem imagina, né? Que nos olhos não viu, que os ouvidos não ouviram. Aí depois, para encerrar: e na minha prosperidade eu disse, nunca serei abalado. Senhor, pelo teu favor, tu fizeste com que o monte permanecesse firme. Tu escondeste a tua face e eu fiquei perturbado. Eu clamei a ti, ó Senhor, e ao Senhor eu fiz súplicas. Ele mostrou aqui a misericórdia de Deus, né? E a importância da oração. Que lucro há em meu sangue quando eu desço a cova? Irá o pó te louvar? Declarará ele a tua vereda depois que morrer? Ouve, ó Senhor, e tem misericórdia de mim, Senhor. Se tu, ó meu ajudador. Mais uma vez ele clamou: Senhor, que lucro vai ter eu morrer sem fazer a tua vontade? É isso que nós temos que buscar, meus irmãos. Senhor, eu quero cumprir o teu propósito. O que eu vim fazer nessa terra? Usa a minha vida da forma que tu queres. Seja usado nas mãos do Senhor como um vaso de honra e não como um vaso de desonra. Fala para Deus te usar. Davi falou isso: que lucro eu vou ter se eu não for para te adorar, para te exaltar? Eu não quero morrer desta forma. Eu quero ter história. E você tem história, irmão? Você tem bagagem para contar do que Deus fez na tua vida? Clame ao Senhor, exalte ao nome dele, e o Senhor vai te dar grandes testemunhos para contar. Aí depois está escrito o seguinte: ouve ao Senhor. O 10 eu já li. 11. Tu transformaste meu pranto em dança, tu tiraste meu pano de saco e cingiste com alegria, a fim de que minha glória possa cantar louvores a ti e não silenciar. Ó Senhor, meu Deus, eu darei graças a ti para sempre. Meus irmãos, já aconteceu de você receber uma boa notícia e gritar? Já deve ter acontecido com alguém, né? É assim que Deus vai fazer. As notícias boas vão chegar e você vai contemplar aquilo que o Senhor te prometeu. Amém? Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Irmão Guimarães, louvando a Deus.
Sou da igreja com a paz do Senhor Jesus. Nós iremos louvar o Senhor, que é digno de honra, de glória, louvor e adoração. Irmãos amados, sei o quanto tem chorado, tantos problemas assolando as nações, enfermidade, desemprego e muita fome, gritos de guerra, desespero e aflições. Mas ainda existe solução pro teu problema. Entregue a Cristo, que Ele pode resolver. Receberás a tua bênção hoje mesmo, e no teu rosto um sorriso há de ter. Quer vitória, vai chorando, geme e chora. Quer vitória, vai chorando, geme e chora. Levante as mãos, receba a bênção nessa hora. É só pedir, mas vai chorando, geme e chora. As tuas lágrimas um anjo tem colhido e tem levado até o trono do Senhor. Enquanto as lágrimas estão se derramando, Ele derrama sua graça, o seu amor. Não tenha medo da tribulação da vida. Tribulação também passou nosso Jesus. Que sofrimento teve Cristo no Calvário, como chorou todos nós ali na cruz. É vitória, vai chorando, geme e chora. É vitória, vai chorando, geme e chora. Levante as mãos, receba a bênção nessa hora. É só pedir, mas vai chorando, geme e chora. Quantas vezes tu ficas desesperado, se preocupando com o que pode acontecer? Se está difícil, dobre agora os teus joelhos e deixa as lágrimas molhar todo o teu ser. Então verás que quando choras, Deus responde, resolve tudo e com
Hoje tu vais com a vitória em tuas mãos. E é vitória, vai chorando, geme, chora. E é vitória, vai chorando, geme, chora. Levante as mãos, receba a bênção nessa hora. É só pedir que Jesus venha, quem sabe agora. Agradeço aí com a oportunidade, peço a adoração do Santo por mim e por minha esposa. Vamos continuar orando pelos outros, que a vitória é certa, em nome de Jesus. Quer vitória, irmãos? É só chorar, né? Pedir a Deus, e Deus vai dar a vitória. O escritor dos Hebreus fala que Deus tem a vitória para cada um de nós, né? No capítulo 4 de Hebreus, no tempo oportuno. Então fique tranquilo, tá? Descanse em Deus, porque Deus tem um momento certo para trazer a minha e a sua vitória, tá? Vamos ficar de pé? Estaremos orando nesse instante. Irmão Douglas vai estar louvando a Deus e a igreja vai estar contribuindo, ofertando para a obra, para o reino do nosso Deus. Amado Deus, te pedimos, ó Pai, que tu venha abençoar a vida da tua igreja, Senhor, dos teus filhos que estarão contribuindo em prol da tua obra, do irmão Douglas que vai estar adorando o teu santo nome. Ó Pai, cuida de nós, nos protege, Senhor, não nos deixa desamparado, mas derrama da tua graça sobre as nossas vidas, no nome santo de Jesus. Irmão Douglas adorando a Deus e toda a igreja contribuindo para a obra do Senhor. Amém. Também cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na mirra ardente, mas peço que tua presença aumente. Rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na mirra ardente, mas peço que tua presença aumente. E se eu passar pelo fogo, não temerei. Na tua fumaça de glória eu entrarei, longe do santo dos santos, não sei mais viver. Pela glória.
pela glória, a glória de Aleluia, que maravilha, né, irmãos? Irmãos, Evangelho de São Mateus, capítulo de número 8, versículo de número 10. Evangelho de São Mateus, capítulo de número 8, versículo de número 10, diz assim: E maravilhou-se Jesus, ouvindo isso, e disse aos que seguiam: Em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Essa narrativa é a narrativa do centurião de Cafarnaum, líder, homem de status, de uma posição elevada, que rogou a Jesus, né? A Bíblia fala no versículo 5 do capítulo 8, que ele rogou a Jesus, intercedendo em favor do seu criado, que tinha violentamente, o texto usa essa expressão, violentamente atormentado, estava paralítico, e esse centurião, além de interceder em favor do seu criado, o texto fala, no versículo 8, ele diz que ele não era digno. Aqui no versículo 8 ele diz assim: não sou digno de que entre debaixo do meu telhado. Esse texto, irmãos, é um texto maravilhoso, porque narra a atitude de um homem perante Deus, tá? E essa atitude, ela é exaltada por Deus. E é sobre isso que eu quero falar. Atitudes de fé de um cristão. Hoje as pessoas estão com medo, hoje as pessoas estão assustadas, isso de uma forma ampla, né? Isso de uma forma ampla. E não era diferente também nessa época, porque era uma época em que a medicina não tinha os avanços que tem hoje, ao ponto de que uma lepra, que hoje é facilmente tratada, era algo terrível naquela época, né? Enfermidades, bactérias, devastava
varria as aldeias inteiras. E o texto bíblico, ele não descreve claramente a situação do servo do centurião. Só entende-se o seguinte, que ele estava em casa, paralítico e sendo violentamente atormentado. E isso causou um constrangimento. E quando eu falo constrangimento, não é no sentido de ficar com vergonha, né? Não é no sentido de ficar com medo, não. Um constrangimento no sentido de querer agir, tá? De querer tomar uma ação, ao ponto de ele ir até Jesus, rogar a Jesus, dizendo: mestre, por favor, eu rogo em favor do meu servo. Do meu servo. E a Bíblia fala, que Jesus fala assim, e você quem é? Ele fala, eu sou um homem de autoridade, tenho soldados ao meu comando, digo que vai, vai, digo que vem, vem, né? Tenho autoridade, tenho liderança. Ele fala isso para Jesus, né? E mais ainda, no versículo de número 8, pois também sou homem, sob autoridade, tenho soldados às minhas ordens, digo a este que vai, ele vai, digo a este que vem, ele vem, e ao meu criado faz isso e ele faz. Esse texto aqui, irmãos, narra que não era um homem comum, não era um homem qualquer, tá? Era um centurião, de voga, de importância, de nome, mas a gente vê que ele roga a Jesus, pedindo que intercedesse em favor do seu criado. Ele fala para Jesus, se você orar aqui, tá isso no texto, tá? Ele vai ser curado lá onde ele está. Ele diz que Jesus era Deus poderoso e ele, um homem de posição, não era digno de receber Jesus debaixo dos seus telhados. Vejam bem, ao ponto de que no versículo 10, o versículo que eu li, Jesus ficou maravilhado e disse assim, eu não conheço. Em Jerusalém, pessoas com atitudes de fé semelhante a desse homem. E é sobre isso que eu quero falar. Primeira coisa, irmãos, a gente tem que rogar em favor daqueles que amamos. A primeira atitude de fé do cristão, ela deve ser essa, rogar em favor daqueles que amamos. A gente aprendeu na escola bíblica dominical, na oração de Paulo aos Efésios, né? Que Paulo ensinando a igreja a orar, né? Devemos estar arraigados, fundamentados, né? A família, e tem um versículo que ele fala assim, e Deus vai dar muito mais abundante daquilo que pedimos ou pensamos, né? E a gente aprendeu na escola bíblica que aquilo que muito mais abundante daquilo que pedimos ou pensamos não é para nós, mas é para o nosso semelhante. A gente muitas das vezes somos egoístas, tá? Ao ponto de querer isso, de querer aquilo, ficar pedindo isso, ficar pedindo aquilo, né? Tem pessoas que dobram os seus joelhos, esquece de adorar, esquece de interceder pela obra missionária, esquece de pedir em favor daqueles que estão enfermos, daqueles que estão no hospital, e só fica pedindo, quero uma geladeira, quero um fogão, quero um rapaz loiro dos olhos azuis, né? Quero uma moça alta, magra, assim, isso fica só pedindo isso. Uma oração egoísta, prepotente, só para mim, né? Eu quero me não é essa a visão que esse homem tinha, tá? Ele foi até Jesus, teve a atitude de submeter-se a Jesus, mesmo com a sua elevada posição, para interceder pelo seu servo.
por aquele que trabalhava para ele, que estava ali aos seus serviços. E centurião era um homem que tinha centenas, mais de centenas de pessoas ao seu comando. E a gente vê aqui a sua preocupação com um servo. Eu entendo aqui, irmãos, que esse servo estava doente, por isso gerou preocupação nele. Mas se outros tivessem também, ele ficava preocupado. Então veja a amplitude da humildade, da simplicidade e do amor desse homem. Tá? A igreja, cada um de nós, também devemos ter essa visão. Uma visão ampla para com o nosso próximo, para com aqueles que estão à nossa volta, para com os irmãos de fé, os da família, sempre estamos orando. Eu tenho um hábito, irmãos, sempre está pedindo em favor daqueles que estão enfermos, sempre peço, porque eu sei, irmãos, que Deus ele escuta a oração do justo. É bíblico isso, tá? É bíblico isso. E eu sei também que Deus ele está sempre apto a responder às nossas orações. Mas muitos hoje, que se intitulam crentes, né? Servos de Deus, não estão nem aí. Um está internado no hospital, outro está com câncer, outro está enfermo com diversos tipos de enfermidades. Outros irmãos têm projeto, têm planos, né? De conquistar isso, de conquistar aquilo. E as pessoas não estão nem aí, não, irmãos. A gente deve se preocupar com o nosso semelhante, orar por ele, aconselhar, ajudar. E a gente vê a atitude desse homem. Esse homem foi até Jesus interceder em favor do teu servo. Amém? Outro ponto importante que deixou Jesus maravilhado foi a fé desse homem. Porque o texto diz que Jesus falou, então traz ele, né? Eu vou orar, não. Eu tenho certeza que você vai pedir aqui, ele vai ficar curado lá. E a gente vê isso, irmãos, aqui, ó no versículo 13. Então disse Jesus ao centurião, vai, e como creste, te já foi feito. E naquela mesma hora, o seu criado sarou. Aleluia! Veja a eficácia da fé. A eficácia da fé, a atitude de fé, ela faz com que Jesus fique maravilhado. A atitude de fé faz com que Jesus fique maravilhado e nos abençoe. A atitude de fé, ela faz com que cada um de nós consigamos alcançar o que desejamos. Não foi isso que ficou claro aqui no texto? A atitude daquele homem maravilhou, deixou Jesus maravilhado, e Jesus concedeu o pedido dele. Por quê? Porque ele teve atitude. Primeiro, atitude de amor, tá? Atitude de humildade que a gente vai estar vendo, e uma atitude de fé. Tem muitos crentes, tem muitas pessoas que oram um dia, não recebeu, né? Aquilo que pediu, o pedido da sua intercessão, já desanima, já entrega os pontos e começa a murmurar, a reclamar e a blasfemar contra Deus. A gente não pode, irmãos, de maneira nenhuma, desanimar diante da luta, desanimar diante da adversidade, desanimar diante da enfermidade, tá? A gente tem que continuar firme na posição de Deus e tendo atitude de fé. Eu lembro, irmãos, de uma irmã, e ela era muito firme na presença de Deus, ela criou os filhos à sua volta, ela era uma pessoa muito dedicada na obra do Senhor, estava em todos os cultos, de oração. Eu era vizinho dela quando eu era pequeno, e eu lembro que ela cantava os hinos o dia inteiro, era uma bênção, né? E o marido não era crente.
E o marido não era crente, mas ela sempre orava em favor do marido. Os anos se passaram, atenção, pode falar, as décadas se passaram, mas ela nunca desanimou, sempre tendo o exemplo da fé, sempre tendo a atitude da fé, e no tempo certo, Deus salvou o marido dela. Amém? Vocês estão entendendo, irmãos, o que eu quero dizer? A gente tem que ter atitude de fé, a gente tem que ser perseverante e nunca desanimar, porque tem muitos irmãos que por pouca coisa quer largar o Senhor, quer mais vir na igreja, e não é assim. Aquele homem deixou Jesus maravilhado porque ele teve atitude de fé. Não, você pede aqui e ele fica curado lá. Jesus maravilhou com aquilo. Jesus ficou maravilhado com aquilo. A gente tem que entender os mistérios de Deus. A gente tem que dar o exemplo. Dar o exemplo. Vou dar um exemplo bem comum. Os cultos de orações às terça-feiras aqui. Tem crentes que vêm, tem irmãos que vêm, ora 20 minutos, 30 minutos, 40 minutos, pedindo a Deus, chega até chorar, chora na presença de Deus. Ou uns que chegam antes do culto começar, meia hora, ora, pede a Deus, chora na presença de Deus. Eu tenho certeza, irmãos, Deus está lá no seu trono, olhando o irmão ou a irmã, clamando a Ele, vendo aquela atitude de fé do irmão, da irmã. Eu tenho certeza, irmãos, Deus estende as suas mãos, porque Deus ele é maravilhoso, ele é amoroso, estende as mãos e abençoa a vida do irmão, da irmã, por causa da atitude de fé. Isso tem que haver nas nossas vidas. Não podemos desanimar por qualquer coisa. Eu acho que eu já falei aqui na igreja, mas eu vou citar de novo. Eu, quando era mais novo, assistia muito um desenho que tinha dois personagens, um leão e uma hiena. E esse leão era um leão que não tinha muita sorte nas suas decisões, né? Mas sempre animado. E a hiena, ela sempre era do contra, desanimada. É um desenho bem antigo, né? E ela sempre usava uma palavra, que isso eu guardo, né? Ó céus, ó vida, ó azar. Essa hiena falava, né? Ó céus, ó vida, ó azar. As coisas aconteciam e ela ficava murmurando. Ó céus, ó vida, ó azar. Não dá certo isso, não dá certo aquilo. Irmãos, vou dizer uma coisa para a igreja, tá? Uma coisa muito importante. As pessoas ficam muito olhando a parte financeira, a casa boa, o carro novo, a roupa nova, e fica muito apegado a isso, e quando não consegue isso ou aquilo, já começa a murmurar, reclamar. Eu acho uma coisa que a gente tem que entender, muito importante, na nossa vida, na nossa caminhada aqui na terra, a gente tem que valorizar mais as coisas espirituais. O filho com saúde, a esposa na presença de Deus, o marido na presença de Deus, as crianças crescendo, adorando ao Senhor, né? O filho jovem, adolescente, pegando a sua Bíblia, vindo para a igreja. A gente tem que agradecer a Deus por isso, irmãos, tá? Tem muitas famílias que vivem em mansões, mas vivem numa destruição total, guerra por herança, discórdia entre pai e filho, divisão. E tem muitas famílias que moram em barracos nas periferias, onde o filho chega do trabalho, né? O pai está lá, o filho beija o pai e diz: pai, eu te amo. Esse é o verdadeiro patrimônio. Essa é a verdadeira riqueza. E é isso que a gente tem que valorizar. Eu quebrei a perna, passo por uma luta, estou me recuperando, mas eu não reclamo de Deus, porque sei que Ele me ama, porque sei que eu sou salvo, porque eu sei que eu, mesmo com dificuldade, a gente vai vivendo e vai vencendo, e um dia vamos encontrar com o Senhor. Amém? Essa é a atitude que o cristão deve ter. Outro ponto importante, que a gente vê aqui no texto, é o seguinte, no versículo 8, ele fala assim: eu sou um centurião,
porém, não sou digno de que entre debaixo do meu telhado. Aquele homem estava reconhecendo a sua pequenez, tá? Diante de Cristo. Ele estava reconhecendo que mesmo ele sendo um centurião, ouça bem o que eu vou dizer, ele estava reconhecendo que mesmo ele sendo um homem de autoridade, ele era pequeno diante de Cristo. A gente vê no versículo 5 que ele roga a Jesus em favor do seu servo. E no versículo 8, ele diz que ele não tem condição e quem tem condição é Jesus. Vocês estão vendo o mistério que está aqui na palavra de Deus? E isso deixou Jesus maravilhado? Ah, eu posso, eu consigo, tem que ser do meu jeito, né? Tem que ser da forma que eu quero, porque eu sou isso, porque eu sou aquilo, porque eu sou grande. Irmãos, grande é Jesus. Quem pode é Jesus. Se eu estou aqui, é porque Jesus me colocou, tá? Se eu sou isso ou se eu sou aquilo, é porque Jesus fez com que eu me tornasse isso ou aquilo. É Jesus quem está no controle, é Jesus quem está no comando, é Jesus quem te promoveu. Ah, eu sou gerente da empresa. Não, irmãos, você é gerente da empresa porque Jesus te abençoou e foi Ele que te promoveu. Amém? Ah, eu consegui isso, eu sou formado nisso, naquilo. Foi Jesus que te deu condição, foi Jesus que te preparou, foi Jesus que te colocou. Devemos render graça a Ele e dizer: Senhor, eu não sou nada, mas eu sei que Tu és na minha vida e que Tu me abençoa e que Tu me dá condição. Sabe por que eu estou falando isso, irmãos? Porque tem muitos crentes, tem muitas pessoas que querem resolver por conta própria, fora da direção de Deus. Não, irmãos. Devemos tomar as decisões debaixo de oração, tá? Debaixo do domínio onipotente do nosso Deus e sob o controle do nosso Deus. É Ele que deve estar no comando, é Ele que deve estar na direção das nossas atitudes. Eu não sou digno, Senhor, de que Tu entre debaixo do meu telhado. O centurião falou isso. E tem muitas pessoas, irmãos, que não tem nada, tá? Que não é nada, mas tem tanta arrogância no peito, tem tanta soberba no peito. Mas essas pessoas, Jesus se entristece, tá? Porém, tem outros irmãos que têm uma vida simples diante de Deus, uma adoração genuína, e fala assim: Senhor, eu te adoro, sou dependente de Ti, Senhor. Muito obrigado, Senhor, pelo dia de hoje, pela família que tenho, eu te agradeço. Esses deixam Jesus maravilhado. Deixam Jesus maravilhado ao ponto de Jesus estender as mãos sobre a vida deles e abençoá-los. Isso é o que, irmãos? Atitude de fé. Tá? Atitude de fé. Se humilhar diante de Deus. Atitude de fé. Amar ao próximo ao ponto de interceder por ele. Atitude de fé. Confiar na provisão do Senhor. Aqui o texto diz assim: você pode curar ele lá, você pode resolver a questão dele lá. Eu creio nisso. Isso é um ponto muito importante. Eu creio nisso. E firmeza nisso. Isso é um ponto muito importante. Aliás, esse é o ponto essencial. Tá? Vou dar um exemplo. Senhor, eu estou passando por luta, eu estou passando por dificuldade, a minha vida está acontecendo muitos momentos de tribulação. Senhor, mas eu sei que o Senhor vai resolver essa questão. Pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser no final do mês, pode ser ano que vem, mas eu sei que o Senhor está no controle e no momento certo o Senhor vai abençoar. Eu não sei se é o marido,
Eu não sei se é o filho que está andando por caminhos errados. Eu não sei se é uma enfermidade, um câncer, né? Eu não sei. Só sei de uma coisa: fique na presença de Deus, adorando a Ele, confiando nele, que no momento certo Ele vai dar a melhor resposta, Ele vai dar a melhor solução, Ele vai trazer vitória para a sua vida. Maravilhou-se Jesus e disse aos que seguiam: em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. E Jesus disse ao centurião: vai, como creste, que te seja feito. E naquele mesma hora, naquele mesmo momento, o criado sarou. Aleluia, aleluia. Louvado é o nome do Senhor. Devemos ter atitude de fé diariamente, diante das dificuldades. Não devemos desanimar, devemos estar na presença dEle, adorando com humildade, intercedendo em favor daquele que amamos. Por isso Jesus vai maravilhar-se dessas atitudes e vai abençoar a vida da igreja, a vida de cada um de nós. Amém, igreja? Vamos ficar de pé. Lembrando aos irmãos que domingo é culto com os nossos adolescentes, né, irmã Adriana? Irmão Lino vai estar pregando, né? Nosso querido dirigente auxiliar, irmão Lino. Aliás, irmãos, irmão Lino está numa empresa nova, ele está trabalhando até tarde, tá? Tem dia que ele chega do serviço cansado, então ele, por esses dias onde está tendo uns ajustes na empresa, ele vai ficar um pouco ausente, tá? Mas vamos orar por ele e já já o nosso companheiro vai estar aqui do nosso lado, tá? Agradeço aos irmãos que vieram. Deus abençoe suas vidas, tá? Sejam agradecidos a Deus, tá? Façam atitudes que Jesus vai maravilhar-se com vocês, porque esse é o segredo da vitória. Essa é o caminho, esse é o caminho de recebermos a bênção, tá? Domingo também pela manhã estaremos estudando sobre Jesus Cristo, né, irmã Thaís? Jesus Cristo, verdadeiro Deus, e Jesus Cristo, verdadeiro homem, né? A gente se chama na teologia de cristologia, não é isso, irmã Miriam? Estaremos estudando sobre a pessoa santa do nosso Senhor Jesus Cristo. E fica o convite, venha para a igreja, tá? A gente tem apostila, né, irmão Eliabe? Temos apostila para dar para os irmãos, revestindo a escola dominical. Participe, venha conhecer da palavra de Deus. Aliás, a lição de domingo ela é essencial, tá? Porque tem muitas religiões falsas que dizem que Jesus é apenas um profeta, né? É um Deus menorzinho, não. Jesus Cristo é Deus soberano. Amém? Estaremos aprendendo sobre a santíssima pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Oremos. Deus e Pai, somos gratos a Ti, Senhor, por essa oportunidade de estarmos na Sua casa. Te peço, ó Deus, que Tu venha abençoar a vida dos Teus filhos que estão aqui na igreja e que estão nos assistindo em suas residências. Ó Deus, guarda, protege, repreenda todo mal, repreenda, Senhor, toda a enfermidade, retira, Senhor, toda a enfermidade, retira o vírus, retira a bactéria, retira o câncer, retira a dor no corpo. Ó Deus, eu te peço que Tu venha estender as Tuas mãos sobre a vida da Tua igreja e repreender todo o mal. Ó Pai, eu te peço também, Senhor, que Tu venha fazer com que tenhamos uma boa noite de descanso, nos guardando e nos protegendo na Tua presença, no nome santo de Jesus, amém. Faça assim com as suas mãos, o amor de Deus, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo e a doce consolação do Espírito Santo esteja com todos e todos digamos juntos, amém. Meus irmãos, tenham uma boa noite de descanso.